Aviso prévio antes de você continuar assistindo este vídeo. Neste vídeo, iremos falar muito sobre cu. A gente realmente vai falar muito sobre cu, mas não é isso que é o assunto agora. Falando sério agora. Iremos falar muito sobre dependência emocional, sensação de estar sem rumo na sua própria vida e conflitos internos não resolvidos de forma nenhuma. Portanto, se você é sensível a algum destes temas, recomendamos que você repense antes de continuar assistindo esse vídeo. E eu estou falando com essa voz um pouco tosca, porque eu quero dar um pequeno toque de eufemismo para não ser tão pesado, porque ao longo do vídeo pode ser realmente pesado, portanto, eu não tô brincando, levem este aviso a sério. Muito obrigada pela sua atenção, Júlia do Crack. Então, vamos começar? Vamos, nem lembro como é que começa. Uai, a gente ainda não estabeleceu nenhuma intro nessa pra falar. Sim, as tretas nesse é os Justos e Precisos Podcasts, não? A gente devia fazer, tipo, aquele a capela. Alguém canta a musiquinha de entrada enquanto as outras pessoas falam a intro. Nossa, perfeito, mas não sei se o delay do Discord permitiria. Eu não sei, porque eu não tenho sincronia nenhuma na minha vida. Ninguém tem, essa é a graça. Então, estamos nesse segundo episódio de Os Justos e Precisos Podcasts, olha só. Maria aqui, tudo bom? Eu sou a ruiva dos seus sonhos, mas também sou escritora de fanfic nas horas vagas e escrevo também. Eita, pera. Nervosa. Abafa. De novo, peraí. Maria aqui, mais conhecida como a ruiva dos seus sonhos, escritora de fanfic nas horas vagas e leitora de casos criminais de mulheres hoje em dia. Estou atualmente trabalhando no projeto de assassinos em série mulheres. E é isso. Meu Twitter é Yellow Eye Snake. Por motivos óbvios. Quentinha Marmitex. Oi, gente. Eu chamo Catarina, mas eu prefiro Kate, então, por favor. Eu não faço nada da minha vida, então eu não tenho muita coisa pra falar. Eu só fico deitada falando com todo mundo. É isso. Isso já é alguma coisa. Fala aí seu arroba no Twitter. É Catinha Tex. Por causa de Marmitex. A Quentinha Marmitex Marmitex. da galera. Quentinha Marmitex. Katinha Marmitex. Katinha Marmitex. Enfim. Aí. Nossa, falando assim, parece que eu sou uma marmita, né? Igual aqueles héteros falam. Sinto até mal. Poxa, você não é, mas mesmo assim eu te comeria. Olha aí. Miau. Tá bem. Efeitos especiais, que merda! Ai, eu amo. Aí a gente vai começar a falar sobre quem é o Crowley, porque afinal esse podcast de hoje é sobre esse demônio maravilhoso, Crowley. O problema é um demônio que ele já é um demônio e ainda consegue ser rebelde dentro dos demônios. Exatamente. O negócio é que tipo, o Crowley, ele conseguiu... Não, ele conseguiu fazer ele cair do inferno, né? Porque ele tava lá criando coisa. Cair do inferno nada, cai do céu. Cair do inferno é meio difícil. Nossa, cai do inferno, tu cai pro quê? Pro Tártaro? Próxima questão do podcast. Quem cai do inferno vai pra onde? Isso nos próximos episódios. Vem pra humanidade, né? Porque aqui é complicado. Vai pro Sargento Park. Cair do céu. E aí ele, tipo, conseguiu fazer as merdas dele lá no céu. Não exatamente as merdas dele, mas vocês não entenderam. E aí ele conseguiu se revoltar com também, tipo... Eu acho que não é nem o fato de se revoltar. Eu creio que é mais uma não aceitação. Sim, eu tô usando a palavra revoltar apenas para... esqueci a palavra, só pra... Isso aí, entendeu? Isso aí. Justo.
É que também, tipo, a gente tem que entender que as pessoas. A gente já falou isso antes, né, no podcast anterior, que todo mundo simplifica muito a complexidade dos personagens principalmente Top, principalmente a Fury e a Aziraphale, por causa que eles são um anjo e um demônio, né? E daí eu vejo frequentemente as pessoas fazendo o Crowley extremamente agressivo, às vezes até uma maneira meio violenta de lidar com as coisas e tal. E super... Tipo o oposto do Zira. Exatamente. Gente, se o Crowley matar um mosquito, ele se sente culpado. Exatamente. E outra coisa que a gente já tem que deixar muito claro aqui, que enquanto a gente for gravando esse podcast, a gente, várias horas, vai ter que retornar no Aziraphale. Vocês vão entender por que ao longo desse podcast. Enfim. O Crowley, como eu tava falando, ele não é mal, ele tá muito longe de ser mal, sabe? Ele é um demônio, mas ele não é nem um pouco mal, ele é uma pessoa muito boa. Aí, acho que, primeiro que ele não aceita que ele caiu do céu por causa de que é o que ele falou, né? Que ele só tinha que fazer perguntas, ele tava fazendo perguntas e o Deus cristão, ele se irrita com tudo, que vai contra o que ele fala e diz que é pra ser. Então aí ele caiu, mas ele também não se conforma de estar no inferno por causa de... A vida no inferno é muito maçante, né? Pra ele, dá pra ver também. Não é a praia dele. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Primeiro, antes de tudo, a gente tem que começar com a seguinte frase: o Crowley não é mau, ele não tá nem perto de ser. Só também não é bom. Exatamente, ele é normal, sabe? Ele é um ser humano. Ele tá mais pra ser humano do que anjo ou demônio. Exatamente. Ele tá ali. Eu vou retomar uma frase que eu utilizei na minha fanfic, que foi o Crowley virou assim pra amiga dele e falou assim: você me acha um ser ruim? Ela falou: não, mas você também não é um ser do bem. Mas isso não quer dizer que você não tenta ser um ser do bem. Exatamente. Uhum. Sim, é basicamente como ser um humano, né? Porque é nisso que a gente vive. Nenhum ser humano é completamente bom. Nenhum. Uhum. Exatamente, os personagens de Guromis são muito humanos e a gente nem percebe isso. O Crowley, ele, né, além da queda, acho que a queda foi o principal fator para ele ter muitos problemas internos, né? Por isso que também ele vive muito em função do Aziraphale, por causa que, cara, se não é o Aziraphale, a vida dele não tem mais sentido nenhum, saca? Pois é, tipo, não sei, eu acho que isso é um dos problemas que a gente tava falando aquela vez que a gente fez uma ligação pra discutir sobre esse podcast, que o Crowley parece que ele não tem tanta atenção, assim, pra não sei, assim, na série, no livro, não sei exatamente explicar, mas parece que a gente não tem tanto dele pra analisar, tipo, ele sozinho. Sim, exatamente. Tem muito mais a relação dele com a Aziraphale do que ele sozinho. Sim, e também tocando num outro ponto, mas agora de uma outra forma, né? Que assim, que a gente já tinha discutido antes. Que no caso, retomando de novo aquele fato das pessoas simplificarem eles, né? Porque, o Aziraphale é sensível e o Crowley é durão e não sei o quê. Mas na realidade... É o contrário. O Aziraphale, né? Quando eles pararam de conversar em 1800 e bolinha lá, o Aziraphale, ele continua vivendo a vida dele, sabe? Ele até entrou naquele grupo para cavaleiros discretos, ele aprendeu a gavota, sabe? Ele estava tentando lidar com aquilo de alguma forma, porque você ficar longe de alguém com quem você foi próximo a vida inteira não é uma coisa fácil, né? Então, assim, o Aziraphale, ele sempre tá tentando dar a volta por cima, mas o Crowley, quando ele percebe que realmente param de falar, você vê que no livro, exatamente nesse mesmo período, ele dormiu durante esse século inteiro, ele só acordou uma vez para ir no banheiro, sabe? O Crowley, ele não dá volta por cima, ele não
ele acho que tanto ele não sabe muito bem como fazer isso, porque ele não tem persistência, né? Eu posso entrar num assunto aleatório, para nem tanto, Pode. sobre essa parte do livro. É que eu preciso falar sobre isso em algum lugar. Pode falar. Então, sabe, teve aquela vez que não faz muito tempo que alguém mandou a pergunta no Tumblr pro Neil Gaiman sobre se tipo, os anjos, eu acho, os demônios, não lembro se era dois ou se era só os anjos, se eles tinham um umbigo. Lembra? Lembro. Você lembra disso? Eu lembro. Tá, e aí o Neil Gaiman respondeu que só se eles quiserem ter, aí eles não têm, né? Aí eu tava pensando sobre essa parte do livro que diz que no século XIX ele passou quase o tempo todo dormindo e só acordou pra ir no banheiro. E eu fiquei tipo, então eles têm cu? No meio do nada, what the hell? Tipo, Ué, assim, eles têm que ter, né? Senão, como é que o Cruel vai fazer umas coisas, enfim. não, mas assim, no livro fala que eles não têm, tipo, eles não têm um pinto nenhuma buceta, sabe? Só se eles quiserem ter. Uhum. Mas com eles têm. Mas eu acho que no fato, E eles têm no necessidade momento de que... Então, mas eu acho que no momento que eles aceitam, tipo, comer, que o Aziraphale tá comendo o tempo todo lá, eu acho que eles meio que já fazem aparecer um cu, né? Eu não sei. Eu acho que é Não, mas instantâneo. Tipo, Tem que Comente sair o pra entrar. sentido, você diz. Comente o sentido, você diz. mas, Comida? tipo, poderia ser que a comida fosse toda aproveitada pelo corpo, sabe? Tipo, se eles não têm umbigo, se eles não quiserem. E se eles também não têm, sei lá, um pinto, se eles não quiserem. Então, pra que eles não têm um cu pra ir no banheiro? Tipo, pra que o Crowley precisou acordar no meio do século pra ir no banheiro? Tipo, eles têm essa necessidade de ir no banheiro, tem que ter um troço ali. Assim, Eu acho que é porque eles estão num corpo humano, né? O cu é o órgão mais universal de todos os seres, mas enfim, vamos continuar. Tá bom, continua. É que eu precisava falar sobre isso, eu precisava. Aí, enfim, eu tinha parado da parte que o Crowley, ele não tem tanta... Ele não sabe lidar com problemas e perdas dele, né? Eu acho que o principal fato do Crowley não conseguir lidar com isso é com o fato dele não saber lidar consigo mesmo. Ele tem, tipo... Ele não consegue... Como posso falar? Ele não consegue soltar os sentimentos dele, sabe? Uma coisa que eu vejo é porque toda vez que ele fala com a Aziraphale, ele fala gaguejando, sabe? Ele fala... Eu sei que é, tipo... É um negócio muito do David Tennant, só que, tipo... Eu acho que é mais uma coisa da personalidade do Crowley que ele quer falar de um jeito pro Aziraphale, só que ele não consegue, sabe? É que ele fica se segurando muito, tipo, por causa do Aziraphale, já, tipo... Aí a gente volta ao negocinho do você vai rápido demais pra mim. Aí eu acho que ele fica se segurando muito por causa do Aziraphale, nesse caso, não tanto dele, eu acho. Não sei, eu acho que talvez ele tenha... Não sei, medo de estragar as coisas com o Aziraphale, talvez ele tenha... Talvez ele ache que não mereça estar com o Aziraphale, sabe, de outro jeito. E aí ele fica segurando isso pra ele. Sim, no caso, sobre essa... Primeiro, né, uma coisa que eu quero comentar. Primeiro, sobre essas questões internas dele. Eu acho que é por causa muito que ele não vê sentido na vida dele por si só, por causa que se ele for um anjo, ele vai estar condicionado a ter que respeitar o céu, assim, ter que se submeter ao céu em todos os sentidos. Ele não quer isso, ele sabe como o Aziraphale é e ele vê o estrago mental que o Aziraphale tem, né? O terrorismo psicológico que ele sofreu e tal, de não desobedecer o céu em nenhum momento. E o inferno é uma coisa extremamente caótica e ele não quer estar no meio daquilo, ele não gosta daquilo, ele gosta das coisas humanas. E daí... Sim, mas aí tu tá pulando pro assunto meu. Não, mas assim, deixa eu continuar. Então,
O meu áudio nessa parte ficou tão coisado porque o microfone estava dando problemas que, primeiro, que não deu nem pra ouvir direito o que eu falei, de tanto que o barulho estava atrapalhando. E segundo, que era um barulho extremamente agoniante e meus ouvidos morreram enquanto eu estava fazendo essa parte da edição. Então vou repetir o que eu falei para que a linha de raciocínio não seja interrompida. Muito obrigada pela sua atenção, Júlia do Crack. Você vai ver o ponto que eu quero chegar. É por isso que ele não vê sentido na vida dele. Não é que eu quero pular esse ponto já. Aí, tipo, ele não vê por causa que ele não pode simplesmente se transformar num humano, sabe? Porque aí, tipo, mais ou menos isso, ele não sabe lidar com a vida dele. Daí, por isso que ele é muito apegado ao Aziraphale, porque ele consegue ser humano perto dele, sabe? Eles são humanos juntos. E eles meio que são yin yang, né? Que nem falaram. Aí, se o Aziraphale não tá por perto, ele fica naquela rotina extremamente maçante. Ele não quer lidar com isso. Aí, outra coisa que eu queria falar, né? Que a Aja falou que ele tem dificuldade em soltar os sentimentos. Eu acho que, assim, em relação ao Aziraphale, ele tem um pouco de dificuldade, mas de resto, ele é extremamente intenso. Tipo, ele vive os sentimentos dele de uma forma muito intensa. Por exemplo, quando ele tá bravo, passando por alguma coisa, ele grita, ele fala tudo exagerando, ele faz um montão de hipérbole, fala uns negócios que com certeza nunca vai cumprir, tipo, ele falando que ia pra Alpha Centauro e não ia nem sequer pensar no Aziraphale, e esse tipo de coisa, sabe? Pra mim, esse negócio de Alpha Centauro é tudo drama, sabe? Sabe o famoso cu doce? Exatamente, ele é extremamente dramático. Aí... Ele fala, não, eu vou embora, eu não quero mais te ver, tchau, tchau. Aí depois de horas ele chega com uma caixinha de chocolate, dizendo assim, ai, por favor, me perdoe. Não, eu amo que ele tava... Assim, ele tava indo pra livraria do Aziraphale, ligando lá como se nada tivesse acontecido, sabe? Quando a livraria tava pegando fogo. Uhum. Tipo, eu vou atrás do meu anjinho, lá, lá, lá. Ah, mas não sei, naquela cena, quando ele tá tentando ler o Aziraphale não atende, ele tá, tipo, realmente preocupado. Eu não acho que ele tava depois. Sim, demais. O Crowley dá pra ver que, cara, nossa, muitas vezes na série tá aparecendo ele só praticamente pensando no Aziraphale, né? Tipo, ele lá na casa dele, algumas coisas que ele faz podem até mostrar a individualidade dele, né? Por exemplo, ele cuidando das plantas, que no caso é como ele lida com aquele trauma de ter caído, né? Mas aí, em outras partes, ele tá muitas vezes pensando no Aziraphale, né? Ou alguma coisa relacionada ao Aziraphale. Como, por exemplo, quando ele matou o Lemur, ele já tinha saído lá pra ir pra Aziraphale, sabe? Eu acredito que, assim, uma coisa que fez o Crowley também ficar muito próximo do Aziraphale é que o Aziraphale, pra ele, remete à ideia de paraíso, sabe? O que, tipo, mesmo ele, tipo, discordando de Deus, eu creio que, assim, ele sente muita falta do céu, sabe? Mesmo das coisas que ele fazia. E eu acho que ele gostando muito do Aziraphale, sendo apaixonado pelo Aziraphale, foi por causa... Esse eu acho que foi um dos motivos dessa paixão ter iniciado. Foi o Aziraphale remeter a ele quem ele é. Ou quem ele era. Ok, a gente vai tocar nesse ponto depois, porque já tá pulando todos os tópicos pro último. Posso falar uma coisa, tipo, Pode. rapidinho, sobre a cena da livraria? Tipo, eu vou dizer uma coisa agora. Será que o Crowley, tipo, ele tava, como a Kate falou, ele tava bem preocupado ligando pra o Aziraphale, sabe? Eu tava Foi pensando... aqui, fui eu. Não foi eu. Foi não fui eu. Desculpa, Fábio, desculpa. E, tipo, eu tava pensando, será que ele tem como se fosse um senso natural dentro dele, falando assim, Blimp, o meu anjo está em perigo? Tipo, ou eles têm uma conexão de alma tão grande a ponto de, tipo, saber que um dos dois está em perigo, porque, por exemplo,
No episódio 3, quando o Aziraphale tá na igreja lá com os nazistas, ele chega, tipo, chegando assim, tipo, você não sabe por que ele tá lá, sabe? Mas ele só tá, porque é como se ele sentisse que o Aziraphale tá em apuros, sabe? Na Bastilha também ele só aparece. Total. Ele só Sim, brota. Não, assim, é também nessas situações em que o Aziraphale tá correndo perigo. O Crowley sempre aparece, né? E também acho que isso tem a ver com o fato de que o Crowley literalmente não... Assim, por mais que o Aziraphale só se incorporasse, né? Mas é o que o Aziraphale falou. Ia ter muita burocracia. Enfim, seria muito difícil pro Crowley lidar na Terra sem ter a presença, assim, principalmente física do Aziraphale, sabe? Até porque eu acho que nem no livro explica direito quanto tempo leva pra, tipo, voltar depois que tu perde o corpo. Porque tem a burocracia que eles falam, mas, tipo, não diz quanto tempo leva. Então deve ser um bom tempinho bem chato. Exatamente, ainda mais que assim, como eles são entidades sobrenaturais, etc., dá pra ver que o tempo que passa pra gente é muito grande, pra eles não é tão grande assim, né? Então, até que pra gente, ao nosso ver, ia ser um tempo bem grande, provavelmente. E também, quando o Aziraphale ele desincorporou e foi até a Terra, foi por, assim, ele já tinha desencanado de que ele tava de mãos unidas com o céu, sabe? Ele já, assim, tipo, caguei, sabe? Depois que ele conversou com o Metatron. Mas aí, se ele tivesse desincorporado antes desse momento, provavelmente que ele nem iria na Terra. E o Crowley nem se fala, ele não dá pra ir pro céu, ele é um demônio, né? Pois é, aí ele ia ficar um tempão sozinho. Aham. Aí, Sim. tipo... Mas também eu não tô querendo falar que o Crowley ele faz isso pensando nele. Ele dá pra ver ao longo da série que ele tem um amor muito genuíno pelo Aziraphale. Sim, Sim. coisa mais fofa, aquele gado. Senão ele não ia nem ter salvado aqueles livros. Não traz benefício nenhum pra ele. Ele salvou por amor. E uma coisa que eu me pergunto agora, será que ele tem medo de ficar sozinho, sabe? Ele tem o medo da solidão? Com certeza. Eu acho que sim. Sim. O negócio do Armagedon, né? Que eu, pelo menos, acho, principalmente, que ele quis evitar o Armagedon, porque se o céu ganhasse, primeiro, antes de tudo, eles amam a Terra, eles não queriam que a Terra acabasse. Aí, primeiro, se o céu ganhasse, o Crowley não ia nem poder estar lá, ele é um demônio. E também as coisas seriam extremamente, assim, chatas, né? E também piores no sentido de que dá pra ver que o jeito que o céu lida com a Aziraphale não é um jeito muito agradável. Se usa muito eufemismo aqui. E se o inferno Não, ganhar, e tipo, vocês têm que ver outra coisa também. Se a guerra lá acontecesse, provavelmente o lado vencedor destruiria todos os outros e eles não iam conseguir ficar um sem o outro. Mas Exatamente. a Terra. Sim, é porque eu ia chegar nesse ponto, tipo, aí se o inferno ganhasse ia ficar aquela coisa. E aí eles não iam poder ficar um junto com o outro, porque eles são um anjo e um demônio, sabe? Um deles não ia existir mais. Exatamente. Nenhum, né? Se algum morresse. Se os dois E eles iam lutar contra si próprios, sabe? Isso seria literalmente um inferno pra eles, porque imagine você ser forçado a lutar com uma pessoa que você se apaixonou por 6.000 anos e tal. Eu não ia sobreviver, sabe? Eu acho, desculpa interromper, mas talvez numa guerra dessas, eu acho que o Aziraphale ia concordar com o Crowley de ir pra alguma outra galáxia. Talvez. Também acho. Sim, Porque é verdade. Tipo, é última um pouco opção. mais agradável. Sim. Apesar que, tipo, eles iam abandonar a Terra, sabe? E eles amam a Terra além de amar si mesmos, sabe? Como eles amam a si mesmos, eles Exatamente. amam a Terra. Então, eu acho que é improvável eles tipo, simplesmente abandonarem e forem pra Alpha Centauri, sabe? Aham. Ah, mas eu acho que seria, tipo, numa última opção. Com certeza.
Mas, enfim, aqui que eu queria falar. Ok. Beleza, lembrei. Tipo, o Crowley, ele é muito apegado ao Aziraphale, por causa que também o Aziraphale, tanto, assim, deixando claro que ele e o Aziraphale, eles se balanceiam entre si, por causa que se o Aziraphale, por exemplo, ficasse só com o Cell, ele não poderia explorar o lado mais humano dele dentro do que é considerado maldade, sabe? Se considerado ou coisa do tipo. E ele também não ia ter tanta liberdade de agir de uma forma mais natural e orgânica que nem ele quer. E que nem ele é, sabe? E o Crowley é a mesma coisa. O Aziraphale também faz uma contrabalança em relação assim que tipo o Crowley ele também pode explorar o lado mais dele, etc, junto com a Aziraphale, porque é isso que eu falei, eles se contrabalanceiam. E daí, disso eu quero puxar para o próximo tópico, pode ser? Claro. À vontade. Ok. Ok. Aí, tipo, porque se o Crowley for viver só com as coisas do inferno, etc., dá pra ver que ele surta por causa que ele realmente não consegue levar o inferno a sério. E também por isso também tem muita ligação com o acordo, por causa que ele é um demônio, ele não deveria estar fazendo bênçãos, né? Que nem a gente falou no podcast anterior, que tanto por fazer bênçãos quanto o Aziraphale tentações. Aí o Crowley. Mas peraí. As formas. Peraí, eu Também só tô quem é que vai levar o inferno a sério com a placa que existe na parede? Não lamba a parede. Dá pra levar um lugar desse a sério? Não dá pra levar um lugar desse a sério. Mas enfim, você entendeu. Aí, acho que essa forma do acordo também é uma forma, primeiro, dele. Como é que se diz? Qual que é a palavra, meu Deus? Dele distrair, não é esse termo que eu queria, mas assim, fugir um pouco desse negócio do inferno, porque realmente não é a praia dele, como a gente tinha citado aqui antes, né? E, assim, você vê todos os outros, assim, a maneira que ele também manifesta que aquilo não é algo que ele gosta, né? Que os demônios, hoje eu tentei um padre, aí hoje eu tentei um político, e o Crowley, eu fiz cair todas as redes telefônicas de Londres. Aí tipo, basicamente isso, ele não gosta de estar submetido a ordens, sabe? Eu acho que ele também não deve gostar da ideia de, tipo, trazer almas pro inferno, sabe? Porque ele sabe como é ruim, ele não deve querer que mais gente vá. Provavelmente. Eu tenho uma coisa, assim, com essa visão de, tipo, dele não levar a sério o inferno. Tipo, eu acho que realmente ele não tá, tipo, não leva muito a sério, mas também eu não diria totalmente. Porque, tipo, mesmo que tenha um monte de gente burra e um monte de. Eles sejam meio idiotas lá no inferno, meio que ainda é o inferno, sabe? Tipo, tu pode ver o pavor que ele tava quando o Satã veio, sabe? Então, tipo, eu acho que em parte ele leva sim. E, inclusive, eu acho que ele. Até por causa, tipo, como ele foi quando descobriram tipo, da relação dele com o Aziraphale, que ele foi atrás do Aziraphale meio desesperado, sabe? Eu acho que ele meio que leva a sério, sim. Eu não diria que ele não leva a sério completamente. Porém, eu acho que é mais só dele não ligar. E aí, essa coisa, tipo, dele não querer dar situação, sabe? Eu acho que ele só não liga, porém ele leva a sério, sabe? A sério um pouquinho, tipo, se pesar, tipo, se ele não levasse a sério totalmente, eu acho que nem mandar aquelas papeladas ele mandaria, sabe? Tipo, pegando crédito das coisas pra ele. Eu acho que, claro que isso dele mandar as coisas também é um pouco pra não encher o dele, né? Porque ele, tipo, olha aqui, eu fiz essa coisa aqui, então não me enche o saco por um bom tempo. Exato, é por causa que, assim,
O que eu percebo, na verdade, não é que eu não usaria essas palavras, tipo, o Crowley não leva o inferno a sério completamente, mas eu acho que ele só é inconsequente, sabe? Porque ele tá fazendo tudo aquele trem lá e etc. Mas aí ele não. Assim, em questão de que, enquanto ele tá lá não levando a sério, ele não tá se preocupando muito com o que vem depois, sabe? Até pode ter uma leve preocupação, mas não é tanta. Mas aí quando a casa cai, ele fica completamente desesperado, porque ele não viu o que ele poderia fazer antes daquilo começar, sabe? E às vezes quando ele até pensa no que fazer, não é uma coisa que vai sustentar ele por muito tempo. Por exemplo, a água benta. É claro que é algo que ele pensou, mas você vê que não sustentou o que ele estava planejando, etc, né? E assim, eu acho que esse negócio dele fazer os relatórios, etc, também é uma forma de ele não levar o inferno a sério, não cagando pro inferno, mas não querendo que o inferno encha o saco dele. É que eu não sei, eu não usaria a palavra não levar a sério. Eu tenho um problema com essa expressão nesse caso. Tudo bem, tudo bem. Porque Então, eu acho que é uma coisa bem complicadinha. Eu realmente acho que, em parte, ele leva a sério, em parte, ele só não liga. Uhum. É até tipo, contanto que não me enche o saco, tá bom. Exato. Por causa que, assim, ele não quer dar satisfação ao inferno. Sim. É E mais ou isso menos já isso. aí pula pro meu troço. Que, tipo, quando ele faz algo, ele faz muito mais pra rir, sabe? Se divertir um pouco. Sim, porque ele não é ruim. E volta aquela coisa que a gente falou no começo, ele não é ruim. E eu acho que muito dele, tipo. É que eu tinha falado agora no WhatsApp, tipo, que eu não acho que a coisa meio idiota que ele faça seja tanto por não levar a sério o inferno. Embora seja um pouquinho, mas eu acho que, tipo, ele quer mostrar que ele tá fazendo alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele não é ruim, sabe? Ele não quer prejudicar a vida das pessoas e ele tem que achar um jeito de tipo, prejudicar, entre aspas, e ao mesmo tempo não. Uhum. Parte é engraçado fazer algumas merda, né? Exatamente. Tipo, também por causa que o Crowley, ele quer muito mais viver pelas coisas que ele gosta, pelas coisas que ele ama por ele, sabe? Ele não quer viver em função do que querem que ele faça. Por exemplo, o inferno querendo que você tem que manter completa distância dos anjos, você tem que seguir isso daqui que a gente fala, você não pode ter vontade própria, você não pode ter livre-arbítrio e você tem que fazer tudo que a gente mandar. Ele não quer essa vida, sabe? Sim. Aí isso vai pro nosso outro tópico, que agora eu acho que já dá pra dar. Uhum. Que eu acho que o Crowley ele gostaria de viver como um humano, mas sem ser um. Só pra não ter que Exatamente. dar satisfação para os outros. Eu tinha falado outra vez também que, tipo, enquanto o Aziraphale ele parece gostar de ser um todas as merdas, eu acho que ele gosta de ser um anjo, ele gosta de ser aquela figura angelical, sei lá o que, sabe? O brilho celestial. Eu acho que ele gosta, embora ele deve ter as críticas dele que até certo momento ele aceitava, tipo, fingia que não era uma crítica, sabe? Eu tava tipo, ah não, porque é o céu e tu deve estar certo. Mas aí depois ele se volta lá. Exatamente. Mas no geral eu acho que ele gosta de ser um anjo. Só que o Crowley, eu acho que ele não gostaria de voltar a ser um anjo, não é o negócio dele. E ele não gosta de ser um demônio. Mas eu acho que ele também não gostaria de ser humano completamente. Acho que ele gostaria de manter os poderes dele, mais a vida dele, só que sem ter que dar satisfação, sem ter que estar fazendo coisa pros outros e só viver a vida dele.
O Crowley é um ser, na verdade, que segue os próprios ideais dele. Ele segue os próprios ideais. É, Ele que determina o que é o certo dele e o que é o errado dele. Ele não segue ninguém. Ele tem as próprias regras. Sim, é por isso que eu, principalmente que ele não, é aquilo que eu falei, né, que ele não vê sentido na vida dele, ele é completamente perdido, sabe? Ele não sabe que rumo seguir porque ele não queria ser um anjo, ele não queria ser um demônio, ele não queria ser completamente humano, ele queria ser uma coisa que é inalcançável, sabe? Não existe só dentro da mente dele do que ele queria ser, sabe? Aí a Aja tá falando um negócio aqui, eu vou ler porque ela pediu, tá? A Aja falando. Diferente do Zira, desde o começo ele é bem impulsivo e não se importa muito com o inferno. Ele é tipo, beleza, inferno, tá fazendo meu... beleza, inferno, tô fazendo meu trabalho. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Né? Que ele é inconsequente, impulsivo e Incompetente. Mas aí demais, entra coitado. no negócio dele, do Aziraphale ser incompetente. Coitados, ambos são muito incompetentes, enfim. Mas assim, é basicamente isso, né? Que é um dos principais motivos dele ser tão mal resolvido consigo mesmo, eu acho que é justamente porque ele é muito perdido, né? Isso que a gente acabou de falar, que não queria ser nenhum anjo, nenhum demônio, nenhum ser humano por inteiro. Ele quer ser o Crowley. Exatamente, mas não tem como. Aí ele é extremamente perdido com isso e por causa disso várias questões internas dele estão mal resolvidas e ele não consegue viver plenamente bem. Então, eu botei o próximo tópico aqui como o Aziraphale ligado ao físico e o Crowley ao emocional. Porque dentro daquelas questões deles, tipo, como é que é a palavra? Eles terem alguns hábitos humanos, eu acho que o Aziraphale é ligado a hábitos humanos mais físicos e mais urgentes, tipo, ou como a comida e, tipo, ele tá sempre bebendo alguma coisa ou comendo alguma coisa. Enquanto o Crowley, eu acho que ele é um ser muito mais emocional. Talvez há emoções humanas, assim, porque, tipo, eu acho que as emoções dos dois são mais humanas do que, tipo, deveriam ser pra um anjo e pra um demônio. Mas eu acho que o Crowley, ele vai pegar muito mais esse lado do emocional, enquanto o Rafael vai pegar muito mais o lado do físico. Uhum. Tipo, isso mostra muito sobre eles em si, né? Que o Aziraphale, a maneira que ele exerce o lado mais humano dele é muito mais balanceada, equilibrada e cotidiana. Tipo, ele come todos os dias, que nem um ser humano, ele bebe de vez em quando, etc. Ok, às vezes ele bebe muito, mas às vezes acho que nem tanto, né? Enfim, espero que sim. Aí. Ele bebe mais aquele chocolate quente dele lá. Exatamente. E não sei realmente se ele dorme, talvez, não sei, enfim. Aí ele ouve música, assim, momentos de boa, por exemplo, quando ele voltou daquele restaurante japonês em 2007, que ele chegou lá na livraria e ele tava escutando Schubert, normal, sabe? Schubert. Aí, enquanto o Crowley, esses hábitos, entre aspas, né, só para ilustrar, vem na realidade em picos, né? Por exemplo, na maioria das vezes que o Crowley tá escutando música é por causa que ele tá sentindo alguma emoção forte, né? Assim, muito forte. Sim. Como, assim, não em questão mais ou menos assim de só ele consigo mesmo, mas quando é apresentado na série, né? Que, por exemplo, ele tá levando o anticristo pro hospital e ele tá voltando querendo ligar pro Aziraphale. Ele tava com a cabeça muito carregada por causa de que ele realmente não queria o Armagedon. E daí também quando o Crowley sai da livraria pegando fogo, tá tocando uma música, e daí o Crowley, quando ele dorme, é por causa que ele quer sair de alguma coisa meio, né, difícil, por exemplo, voltando um pouquinho, só, bem pouquinho mesmo, só para exemplificar, né, a questão
da dependência emocional do Crowley, né? Que naquele clipe lá aquela cena curtinha da quarentena, em que ele tava ligando com o Israel. Que, tipo, enquanto o isolamento estaria acontecendo, ele estaria dormindo, porque ele não poderia ver o Israel. E, assim, ligando isso ao que eu queria falar, que né, essa questão de picos, ele dorme quando, por exemplo, ele precisa de desligar de algo. Então, ele vai dormir por muito tempo enquanto aquele algo estiver acontecendo. Sim, e aí tudo isso dele dormir muito tempo também mostra que, tipo... Aí entra mais um pouco no Aziraphale. Tipo, o Aziraphale, acho que ele tem a tendência de que essas... Não sei se eu posso usar a palavra... Usar a palavra... Essa palavra, tipo, de ter mais essas sensações humanas mais frequentemente, mais urgentemente, enquanto o Crowley, ele só tá ali, eu acho que deixa fluir mais isso. Tipo, que tipo, ele não dorme todos os dias, aparentemente. Uhum. Embora ele goste de dormir. Tipo, eu acho que ele gosta de dormir mais por causa que é algo que ele usa pra se desligar do que tá fazendo mal a ele, sabe? Isso é uma coisa bem humana, né? Porque entre a gente, assim, é bem normal acontecer de dormir pra esquecer dos problemas. Eu acho que é o melhor jeito que tem, né? Só pra fazer passar rápido. Acho que todo mundo já fez isso. Acho que todo mundo já fez isso pelo menos alguma vez na vida. Sim. Aí... Tipo, isso aqui tá uma merda, eu vou dormir. Sim. Aí... Aí a Aja tá falando. Dormir, andar de carro e assistir música é como o Crowley lida com pressão e tomando pinga também. Nossa, o Crowley é um dos maiores cachaceiros no audiovisual inteiro. Enfim. Aí... Nossa, e o Crowley, quando ele bebe, ele geralmente bebe muito, sabe? Ele... Sabe? Tem momentos que, claro, ele bebe quando tá tudo ok. Por exemplo, aquela cena do cemitério. Mas foi mais pra comemorar um pouquinho, né? Tipo aquele vinhozinho lá. Ai, tô um pouco livre, vamos beber o vinho. Né? E... Aí, o que vocês... Meu Deus, que cena excluída é essa? Eu quero ver. Tem uma cena... Ela já falando. Tem uma cena excluída que ele fica bêbado com o Léo da Vinci. E compra o sketch da Mona Lisa. Tem no roteiro. Nossa senhora, eu ainda vou chegar nessa parte. Nossa. Mas assim... Que chique. Essa cena foi gravada... Também tem aquela cena excluída que é ele tentando dormir desesperadamente em vários lugares e não consegue. Nossa, eles liberaram essa cena? Não, só tem foto deles gravando ela. Ah, tá, tipo, ele dormindo na parede, meu Deus. Ai, ai. Mas, assim, também sobre essa questão dos hábitos mais humanos do Crowley, vocês têm mais alguma outra coisa pra falar? Não lembro. O Bentley. Nossa, o Bentley... Não, uma outra coisa que eu queria falar também. Que tudo do Crowley, praticamente, é muito humanizado, tem toda uma personalidade. Por exemplo, a gente considera o Bentley até um personagem, as plantas também, sabe? Sim. Acho que, assim, as coisas do Crowley que a gente considera até personagens secundários, como o Bentley, eu acho que é muito mais até um reflexo da personalidade dele, sabe? Tipo, esse negócio de todos os discos do Crowley que ficam lá no Bentley por muito tempo acabam virando as melhores do Queen, né? Até que diz bastante sobre ele, além do fato de que... Nossa, agora eu tô percebendo um negócio, que muitas coisas na série que não parecem tão relevantes, assim, revelam muito sobre os personagens, por exemplo. Não, pelo menos tem muitos detalhes importantes. Muito detalhe. Sim. Tem muita coisa que a gente tem que assistir 500 vezes pra pegar. Exatamente, tipo, o Crowley dirigindo o Bentley desgovernadamente, não importa qual a situação ou momento. Isso diz muito sobre o Crowley, por causa que ele é extremamente intenso, sabe? Ele não se priva de sentir emoções, e
quando ele sente com toda a força do mundo. Sim. E ele fica que nem aquele Bentley desgovernado no centro de Londres. Eu acho que a única coisa que, embora eu acho que ele sinta assim, ele só não me expõe, é realmente o negócio dele com o Aziraphale, por causa que ele respeita o Az e o tempo dele. Exatamente. Porque também se o Crowley, assim, é claro que o Crowley tem um amor genuíno pelo Aziraphale, mas o Crowley também não suportaria ficar longe do Aziraphale, então ele faz meio que uma coisa mais balanceada, ele faz tanto porque ele realmente ama e respeita o Asa, quanto por causa que ele também sabe que se ele ficar sem o Asa, ele fica sem rumo, sabe? Nenhum. Mas ele faz isso, claro que pensando muito mais no Asa do que nele. Uhum. E uma coisa que eu quero muito falar, que eu li no Tumblr, eu achei extremamente fofo que aquela parte que eles estão no cemitério já voltando para Londres. É que quando o Crowley fala, assim, aquela parte que o Aziraphale fala, vou pedir um ônibus para me deixar na livraria, e aí o Crowley fala, deu uma inspirada bem funda, e aí falou, ela pegou fogo. Aí você pode ficar na minha casa se quiser, risos, risos. Aí o Aziraphale fala, eu acho que o meu lado não gostaria disso. Aí o Crowley, cara, você não tem mais um lado. Ninguém que tem, a gente tá do nosso lado. E ele fala isso de uma maneira muito genuína, não é como se ele ficasse, eu falei pra você desde o início que a gente tá no nosso lado. Não, ele realmente ficou triste pelo Aziraphale e tava falando algo que, assim, era verdade. Ele tava falando porque ama demais o Aziraphale, ele não ficou culpando o Aziraphale por nunca ter percebido isso, mesmo quando ele falou bem antes. E ele fala de uma forma bem carinhosa. É tão fofo. Sim, o Crowley é muito cadela. Enfim. Ele falou como se ele não quisesse estar falando aquilo, ele não queria que isso tivesse acontecido com a Aziraphale. Eu vivo vendo em fanfic, comic, etc., o povo representando o Crowley como se ele fosse extremamente durão, insensível e trata o Aziraphale assim. Eu já vi uma comic em que o Crowley vivia xingando o Aziraphale, eu já vi outra que o Crowley ele falava do Aziraphale de uma forma meio debochada, mas na verdade o Crowley ele trata o Aziraphale de uma maneira extremamente carinhosa, porque Sim. o Crowley se importa muito com o Aziraphale, é um amor muito genuíno, né? Tipo, ai meu bebê, vou botar numa caixinha, vou proteger de todo mal. Eu gosto de pensar o seguinte sobre esse comportamento do Crowley. Ele é gentil com todos, menos consigo mesmo. É esse o pensamento que eu tenho do Crowley, sabe? Tá ligado? Tipo, de certa forma, tipo, quando eu falo, ele voltando para aquele negócio do ele seguir os próprios ideais, sabe? É assim, eu sou gentil com quem eu acho que é justo ser gentil, mas você ser cruel com quem merece minha crueldade, tá ligado? Sim, exatamente. Por exemplo, do Ligor. Ele não hesitou em matar o Ligor, tá ligado? Quando foi preciso. E ele não ficou arrependido depois. Exatamente. Aí, também, nossa, isso me fez lembrar da hora que o Raster falou, mas ele não Foi fez cruel nada. demais, até por um demônio. Ele falou alguma coisa que foi cruel até demais pra quem é um demônio. Ou seja, é aquela coisa. Ele segue os próprios ideais. Adoro isso. Mas aí, né, o que eu ia falar era mais o Raster gritando aí ele falou, mas ele não fez nada com você, o Crowley, ainda. E ele super assim, cagando pro que ele fez, né? Por causa que ele tinha que se defender e ele fez isso, sabe? Ele achou que tá certo e ele não se arrependeu em momento nenhum. Era uma coisa, ou ele ou o Ligor, né? Não é como se tivesse muita opção. Ele. Aí foi o Ligor. Sim. Exatamente. Mas enfim. E a Aja falando, né, aqui no chat. Cadê? A compaixão dele por criança. Não, assim, um pouco antes. Fanfic Crowley é muito bad boy. Tipo aqueles protagonistas de Wattpad ou par romântico. Enfim. Não, sim. O Crowley, na verdade, ele é muito mais
sensível do que esses bad boy que o povo representa, né? Mas aí, continuando, né, a gente vai... A gente já falou desse tópico de intensidade quando a gente estava falando já do Bentley, das músicas, etc. Né? Sim, então a gente já pode abrir as portas pra Maria falar as teorias da queda do Crowley. Exatamente, estou entregando a chavinha de ouro para ela. Maria, eu estou entregando a chavinha de ouro para você abrir esse portal maravilhoso. Vamos lá, primeira coisa. Vamos lembrar da primeira coisa que eu falei, que foi do cenário do céu, da hierarquia celestial, que foi antes da queda e depois da queda. Primeira coisa que a gente nota de diferença é Rafael estava antes da queda e o nome, se você for olhar depois da queda, o nome de Rafael não aparece. Meu Deus. Outra coisa, Rafael responsável pela criação de constelações. Não me lembro o número do episódio agora, mas Crowley responsável por criações estelares, de constelações. Episódio 4. Episódio 4, exatamente. Eu tenho que ir na dúvida se era o 3 ou era o 4. Tipo, no 4 ele, olha lá, Bela Nebulosa, eu ajudei a fazer essa daí. Exato. A Aja acabou de falar aqui, os arcanjos nunca mencionaram Rafael. Sendo que o Rafael foi tão importante biblicamente e tão importante quanto o Gabriel. Uhum. Outra coisa muito importante, Rafael foi o único arcanjo que desceu para a Terra para ajudar os seres humanos. Isso está na Bíblia. Meu Deus. Caramba. Rafael foi o único. Inclusive, Rafael foi responsável por ajudar Tobias. Não me perguntem quem é Tobias, que eu não vou me lembrar agora. Peço perdão aos católicos. Mas ele desceu para ajudar Tobias. E foi o único anjo que realmente conseguiu ajudar os seres humanos. Ele foi responsável por descer na Terra e ajudar os seres humanos. Meu Deus. Sentindo isso com o Crowley. Dá bem pra ver ele, tipo, versão Rafael, chegando lá pra Deus e dizendo, tipo, tá, mas e aí, por que eu não posso ir lá? Por quê? Aí Deus diz, porque não, sei lá o quê. E ele, mas por quê? E aí, chutaram ele. Exatamente. Eu acho que eu gosto de comparar muito o Rafael com o Lúcifer. Porque Lúcifer foi expulso por não se importar demais com os seres humanos e Rafael foi expulso por se importar demais com os seres humanos. Uhum. Eles são completamente dois opostos. Por isso que eu acho que o Rafael / Crowley tem uma aversão ao inferno. Eu gosto muito de acreditar nisso. Isso realmente dá pra perceber bastante ao longo da série, né? Por causa que, tipo, não é como se ele tivesse se encontrado, assim, questão de esses outros caras aqui caíram também, a gente tem algo em comum. Não, por causa que ele caiu justamente porque ele se importava demais com os seres humanos. Os humanos, exatamente. Quando ele tá lá, bêbado, desesperado, achando que o coisa de Rafael tinha sido destruído e não apenas descorporado, que ele diz que ele só tinha andado com as pessoas erradas. Aí eu acho que esse é um ponto que ou ele pode ser um ponto a favor a teoria do Rafael, mas também um ponto contra. Porque, tipo, se ele fosse o arcanjo Rafael, por que ele andaria, tipo, com o Pebble Castor e com o Ligor enquanto eles eram anjos, sabe? Enquanto eles estavam fazendo coisa errada. Mas também pode ser um ponto a favor, porque de repente as pessoas erradas eram, tipo, pessoas mesmo, tipo, seres humanos. Mas também, Frabs, uma coisa, ok, eles poderiam até acontecer que, tipo, o Rastor e o Nigger, etc., sei lá, alguma coisa assim. Eu tô tentando formar o meu ponto, mas quando eu falar vai parecer que tá meio errado, mas eu não quero parecer isso, enfim. Tipo, pode acontecer mais que a maneira, acho que explicar dessa forma pode ser melhor, não sei. Enfim, qualquer coisa vocês me contrariem. Enfim. Que, tipo, a maneira deles lidarem com o fato deles terem caído foi diferente. Por exemplo, o Crowley realmente não se sentiu pertencente a nenhum lugar depois que ele caiu. Não é como se, que nem eu falei, não é como se ele olhasse e pensasse, todo mundo que caiu tem algo em comum. Não. Enquanto os outros ficaram com revolta do céu.
E o Crowley, assim, não é como se ele tivesse revolta. Ele não, claro que ele não queria ser um anjo, mas ele também não queria ser um demônio, sabe? Ele queria ser quem ele é. Deu pra entender mais ou menos o meu ponto? Tipo, Aham. esse negócio dele tá andando com o pessoal errado, etc. Deu. Obrigada, senhor. Mas aí, Maria, você tem mais alguma coisa pra acrescentar nessa teoria? Assim, muita gente também acredita, né? Eu acho essa teoria meio falha, que é ele ter caído por ter se apaixonado pelo Aziraphale. Porque eu acho que, assim, por o Crowley ser um arcanjo superior e, tipo, viver, tipo, um mundo completamente diferente do que Aziraphale vivia como um anjo sendo guardião, eu acho que para os caminhos deles se cruzarem era muito distinto, sabe? Eu acho que Improvável, né? improvável, exatamente. Por isso que, se você encarar a situação de Crowley do Rafael ter descido à Terra e ajudar um ser humano, vai muito mais além e provocativo na ira de Deus. Uhum. Eu acho que é o que faz mais sentido. Tipo assim, eles terem se apaixonado pode até ter, assim, Outra coisa, provocado, mas nem tanto. o fato que eu me lembrei agora, que eu tava me lembrando aqui, o fato de nunca terem mencionado o Rafael. Das duas, tem duas opções. Arcanjos como Gabriel, Miguel, abominam Rafael por ele ter caído e não sequer citam o nome dele. A segunda opção é Deus ter, tipo, vendo o estrago que a queda fez, a guerra da queda fez, poderia ter, no seu pessoal, né? Poderia ter apagado leves memórias do que aconteceu de fato. Tá entendendo? E pra não causar tanto trauma. Porque o que acontece? Querendo ou não, anjos foram responsáveis por mortes, pela queda. E, tipo, por exemplo, pessoas como Aziraphale, eu acredito que não lidariam muito bem com o fato de terem lutado frente a frente com o seu pessoal antes da queda. Mas eu acredito que alguém lá saiba. E eu gosto de, nessa segunda teoria, eu gosto de acreditar que alguém lá saiba. E esse alguém seria o Gabriel, devido a essa personalidade dele, que eu gosto de chamar de... Não seria sanguinária, mas seria uma personalidade mais... Babaca. Não é babaca também. É uma coisa mais Eu psicótica. gosto de chamar ele de Psicótica babaca. mesmo. Ele gosta de ser babaca. Mas eu diria que o Gabriel tem uma personalidade meio psicótica. Por exemplo, se ele foi uma parte tão psicótica que, se você parar, ele, sem saber da troca, pra ele ia queimar o Aziraphale no fogo do inferno. Uhum. Tipo, sem dó nem piedade. Ou seja, o Gabriel pode lembrar dessas coisas e alterar completamente a personalidade dele. Eu prefiro acreditar que, na verdade, os arcanjos sabem o que aconteceu, mas não falam sobre o Rafael de propósito, por causa que, primeiro, pode não fazer tanto sentido agora, mas depois, assim, pode parecer meio errado, mas depois vai fazer um pouco mais de sentido. Quando, por exemplo, o Gabriel entra com Sandalphon na livraria do Aziraphale, né? E daí eles começam a conversar. O Gabriel pro Aziraphale lembra do Sandalphon? Aí o Aziraphale fala: você matou muita gente, transformou pessoas em sal. Aí o Sandalphon primeiro rindo, se vangloriando disso, né? Aparentemente. Né? O que já mostra levemente o que eu vou citar agora, né? Que os anjos, eles têm um senso, assim, muito demarcado para eles, como o que é bem e o que é mal, na realidade. E daí qualquer coisa que fuja minimamente do que é bem, eles já se sentem no dever de combater a todas as custas. Eles não se arrependem disso, porque eles sentem orgulho de estarem do lado do bem. Tipo, quando eles descobriram da relação do Aziraphale e do Crowley, eles pararam o Aziraphale lá na parede, o Sandalphon deu literalmente um soco na barriga do Aziraphale, a Uriel prendeu o Aziraphale na parede, e talvez se não fosse as cornetas, eles teriam tratado o Aziraphale de uma maneira bem pior, sabe? Porque, sim, daí por isso que eu prefiro acreditar que na verdade eles sabem que era Rafael, mas eles não citam porque não querem, porque eles
estão se sentindo assim, superiores, transcendentais, e eles não querem aceitar algo sujo lá, porque eles têm a plena convicção de que eles estão servindo ao bem, e aqueles que estavam desvencilhando minimamente disso, ou talvez, assim, pelo menos dentro do que eles consideram que é bem. E, assim, eles sentem que esses anjos, etc., que fizeram isso, realmente são impuros, indignos e mereciam o que aconteceu com eles. Deu pra entender? Uhum. E outra coisa, assim, faltando falar da personalidade do Crowley, assim, é muito notório na série e no livro momentos em que o Crowley, assim, demonstra a natureza dele, quem ele era de verdade, sabe? Por exemplo, umas partes do Rafael, principalmente, mesmo em momentos de raiva intenso, por exemplo, quando ele trata as plantas, ele provavelmente ali trata as plantas dele como Deus o tratava. Sim, é por causa que também, naquele momento, né, a Deus narrando fala, tananã, o Crowley impunha o medo de Deus às plantas, mas especificamente o medo de Crowley, sabe? Uhum. Sim. É como ele lidava com esse trauma de ter caído. Com certeza. Mas assim, se você vê também no jantar, no último jantar, cena final da série, você vê também que ali, quando o Aziraphale vira pro Crowley e fala, no fundo, você é uma pessoa boa. Você vê que o Crowley, ao contrário do início da série, ele não tem aquele ataque, tipo, porra, você me chamou de uma pessoa gentil, uma pessoa legal. Não, ele ficou ali, deu aquele sorriso dele e seguiu. Como se, tipo, tá, eu sei quem eu fui, eu sei quem eu sou, e é isso. Sigo meus próprios ideais. Tipo, também por causa que agora eu tô refletindo sobre uma coisa, que, tipo, vale lembrar que aquele momento que... Eu sou meio coisada com a teoria dele ser o Rafael, tipo, às vezes eu fico meio, talvez, às vezes eu fico, talvez não, mas eu acho que nessa parte mais, tipo, antes ele negar ser uma pessoa, tipo, uma parte dele ser boa, tipo, não totalmente, mas uma parte, eu acho que é mais porque ele só não queria aceitar que ele era, e ali naquele momento, depois de tudo, assim como o Aziraphale agora se sente sei quem ele é, eu acho que o Crowley também, mas que eles não tem mais a pressão céu e inferno, que era muito pior no Aziraphale, porém o Crowley eu acho que não agora eu precisaria de mais tempo pra montar o argumento, mas eu acho que é mais ele, tipo, ok, agora eu posso admitir quem eu sou. E aí eu não sei se isso tem tanto a ver com, tipo, Rafael, tipo, óbvio que ele foi um anjo, isso a gente sabe. E é óbvio, mas eu não sei, eu fico bem coisada com essa parte específica, tipo, dele ter uma parte boa. Às vezes eu acho que só porque ele é ele. Assim, mas essa parte boa a gente fala é por causa que ele, de fato, dá pra ver desde o início da série inteira, mas é por causa que ele em si não aceitava, entende? Isso. Mas também que eu queria falar, que isso dele falar que não era bom, deixa eu ver se eu consigo explicar bem aqui. Tipo, É porque numa ele linha de queria causar raciocínio... aquela pose de demônio, eu acredito. Exatamente. Ele queria dar aquela pose. Inclusive ele fala, I'm a demon, I'm not nice. É tipo isso. Ele Exatamente. tá querendo se forçar a acreditar no que ele era. Tipo, ao mesmo tempo que ele não aceita de jeito nenhum, ele se força, sabe? Tipo, ele não aceitar ter caído e por isso ele realmente não dá tanta bola assim pro inferno. Então ele só quer que não fique implicando com ele, mas ao mesmo tempo ele tenta assumir essa pose de demônio, sabe? Deu pra entender? Deu. Bastante. Obrigada. Mas enfim, se vocês tiverem algo pra falar, falem agora ou calice para sempre, porque daí a gente já vai encerrar, ok?
Se vocês gostaram, deixe um like, né? Assim que nem todo youtuber importante pede. Eu quero ser uma. Se Queremos inscreve. ser youtubers legais. Todos os youtubers legais falam isso. Meu Deus. Se inscrevam neste canal maravilhoso, lindo, perfeito. Se você Deixe seus gostou, comentáriozinhos. exatamente, comentem coisas legais e tal. Ou também sugiram E coisas leiam pra minha gente fanfic, falar. por gentileza. O próximo Exatamente, vai né? ser sobre Ineffable Husbands e eu vou falar coisa pra caralho. Nossa, todo mundo vai falar coisa pra caralho. Nossa, vai dar 3 horas. Ai, Sim, Deus queira que não, eu que vou editar. Enfim. Mas assim. Nossa. Se vocês também quiserem, vocês comentem coisas que vocês gostariam que a gente falasse. Que daí a gente vai elaborar, a gente faz podcast e fala. Etc. Então. Então se você gostou, indique pros amigos. Se não gostou, indique pros inimigos. Enfim. Eu só peço a vocês que leiam minha fanfic, Play with Fire. É uma coisa bem diferente. Não, eu pretendo trabalhar com Ineffable Husbands, mas não ainda. Eu ainda tô nesse impasse de trabalhar em Ineffable Husbands ou não trabalhar em Ineffable Husbands, porque o foco da história não é esse, mas é muito interessante. Vão lá dar uma olhadinha. Aja falando. Siga o meu canal de dublagem. O nome é Aja. Dizendo que eu escrevo fanfic e a minha fanfic é tudo boiolagem. E é isso. E Eu vou escrever mais. Eu não faço nada, mas se vocês quiserem me seguir no Twitter, eu sigo todo mundo de volta, tá? Eu juro que eu sei ser legal. Você é engraçada. Também é uma Marmitex. Aí, Frap, você ainda vai escrever aquela one shot que a gente tá elaborando, né? Aí a gente elaborou uma one shot, eu vou escrever. Ai, que linda. Mas enfim, Até esse vamos podcast, essa one shot já vai ter sido publicada no certeza. Spirit Notepad e lá no AO3. Eu nem tava sabendo disso. Mas enfim, aí vamos despedir, né? Então, Pois é. tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. E agradeço a Júlia por esse convite maravilhoso. Mas você é do grupo, você pode sempre vir. A Kate também. Enfim. Então, ó. O quê? Kate, você também pode vir quando a gente convidar. Então, Eu aceito sempre, achei super divertido. É muito bom. Então, ó, beijos. Beijos. Efeitos especiais, a Amazon me patrocina pra colocar efeito especial.